Muita gente vem para cá e nunca fez algum tipo de viagem, nunca saiu da sua região, ali onde mora, nunca sentiu o que eu posso dizer falta da família. Olá, costeiros, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês pelas visualizações que nós estamos tendo nos nossos vídeos, também pelo curtir e também o comentar, que vale muito para nós. São informações que estão sendo bem recebidas por vocês, então eu agradeço de coração mesmo. E eu vou falar um pouquinho para vocês hoje de um vídeo que pode ser muito polêmico, mas eu vou mostrar meu ponto de vista, eu vou mostrar para vocês a minha verdade. Não pode ser a verdade de muitas pessoas, mas realmente são os motivos que faz as pessoas virem para Portugal ou até mesmo escolherem não vir para Portugal. Então no vídeo de hoje eu vou contar para vocês as 5 vantagens e 5 desvantagens de morar em Portugal. E também eu não digo só desvantagens, às vezes são pequenos detalhes que fazem com que a pessoa pense um pouco e fale: será que eu vou conseguir? Será que esses pontos são difíceis por exemplo, eu nunca viajei, será que eu vou ter essa sensação? E vocês vão ver que nas desvantagens podem ter pontos que são muito relevantes para alguns, outros são muito importantes para outros. Então prestem bastante atenção nos pontos que eu vou colocar. Eu vou tentar deixar de uma forma bem clara, bem concisa. Eu vou tentar usar pouca edição aqui, tentar falar já de coração para vocês. E uma pessoa que já mora aqui faz 2 anos e meio. Então, antes de tudo eu vou me apresentar. Meu nome é Rod, eu moro aqui em Lisboa atualmente. Eu já morei no Porto por 1 ano, então eu conheço a cidade, conheço os pontos turísticos. Não conheço tudo, como muita gente pode até pensar, falar: em 1 ano dá para conhecer muita coisa, dá para ser praticamente um cidadão. Não é verdade, tá? Eu não me sinto assim uma pessoa que conhece muito do Porto, mas eu já conheço praticamente todos os points, os restaurantes, as lojas, os shoppings, onde que vai para tal lugar, as distâncias. Porém eu não sei de tudo, então é difícil avaliar uma cidade com a outra. No caso, Porto e Lisboa é muito difícil distinguir, mas eu vou colocar aqui regras gerais nas vantagens de morar em Portugal, mesmo para quem vai para Porto e Lisboa. Ou seja, não importa a cidade, não importa até as briguinhas que tenham nos grupos, né, sobre qual cidade é melhor ou pior. Para mim não há essa distinção sobre o que é melhor ou pior, mas sim, eu vou listar aqui os 5 pontos de vantagem, né, os pontos vantajosos aqui, isso em ordem. Vou colocar de 5 da menos vantajosa para mais vantajosa, na minha opinião, mas todas elas são vantajosas, e vocês podem fazer a análise de vocês, tá bom? Então vamos lá. E a 5ª vantagem que eu vou mostrar para vocês é semelhanças com o Brasil. Sim, além do idioma, eu posso considerar que morando aqui em Portugal a gente nota muitas semelhanças com o Brasil, inclusive por um ato das pessoas serem mais solidárias, as pessoas ouvirem mais. Dá a impressão que são um pouco rudes, mas não, é um jeito de ser mais direto, isso a gente tem que acostumar. Mas em via de regras, o português ele também tem aquela simplicidade de muitas cidades, às vezes no interior do Brasil, tem aquela rusticidade, aquela forma bem carinhosa de tratar também as pessoas que ela não conhece, de dar as direções, de ensinar caminhos. Isso eu notei muita similaridade com o Brasil, então é um dos pontos que eu coloco aqui. Embora logicamente tenha exceções tanto aqui em Portugal quanto no Brasil, para mim a relação é muito mais direta do que outros países da Europa, por exemplo, como os franceses, os alemães ou até mesmo os espanhóis. Então esse vai ao 5º ponto, e para mim é uma boa vantagem, já é um bom ponto para se tirar proveito aqui quando estiver em Portugal. Um outro ponto, e eu considero aqui como a 4ª vantagem de estar em Portugal, é também que Portugal é um país mais calmo do que, por exemplo, a minha realidade. A minha realidade, eu venho numa cidade grande, que é São Paulo. Então, para mim, Portugal, tanto a cidade do Porto, até mesmo como Lisboa, que é a grande capital de Portugal, elas têm assim um ritmo menos acelerado do que São Paulo.
embora tenha todos os problemas de uma cidade grande, como trânsito, pessoas nervosas na rua buzinando, nos grandes centros, em escala é muito menor do que São Paulo. São Paulo parece que todo canto, todo lugar, algum carro vai buzinar, alguma moto vai passar. E aqui, por exemplo, não há muitos motoqueiros, assim, muitos carros enfileirados. Quando, por exemplo, a gente vai para o Algarve, né, como nos outros vídeos que eu coloquei, você não vê trânsito na estrada, aqueles trânsitos de 1, 2 horas na temporada. Então, para mim, esse é um dos pontos que eu considero também muito importantes, não tão fundamentais como os 3 acima, mas em quarto lugar eu acho que realmente está num ambiente mais calmo, ainda mais fora aqui do grande centro de Lisboa e fora do grande porto. As coisas tendem a melhorar para quem quer alguma calmaria, algum lugar que não tenha tanto aqueles barulhos, aquelas coisas de cidade grande que a gente conhece bem. Então esse é meu quarto ponto. Então o terceiro ponto eu acho que é um dos mais controversos, porque não dá para ter uma resposta certa, tá? Muitas às vezes perguntam, eu vejo em muitos vídeos na internet também, sobre empregos em Portugal. Isso é o mais difícil de comentar porque a realidade das pessoas são muito diferentes. A minha realidade, como eu sou um profissional de tecnologia, eu trabalho com desenvolvimento de sistemas, a minha realidade ela é mais tranquila aqui em Portugal. Então eu sinto que o terceiro ponto para se dar bem, viver bem em Portugal, é estar trabalhando com tecnologia, né? Estar trabalhando com tanto a parte de desenvolvimento de sistemas, a parte de servidores e dados, né? De banco de dados, trabalhar com programação. Isso é muito importante, e para quem vive dessa área, né, de emprego, realmente os salários são um pouco acima da média do geral aqui de Portugal, logicamente um pouco também acima do salário mínimo, e muitas vezes até pessoas que estão num cargo maior de gerência, que não é o meu caso, mas num cargo ali de liderança, até mesmo uma diretoria, a pessoa ganha assim numa proporção muito boa aqui em Portugal para se viver bem, pagar todas as contas e ainda guardar um bom dinheiro. Então uma das vantagens de morar em Portugal é, no caso, se a pessoa trabalha com informática, com tecnologia, realmente há muita oportunidade, e mesmo que você saia de uma empresa, para encontrar o trabalho em outra empresa é um pouco mais rápido, não dá tanta essa defasagem no salário. Então esse é meu terceiro ponto. E se vocês acharem aí alguma discordância ou até mesmo concordarem, por favor, deixem nos comentários, é muito importante. Esse eu acho que é um dos assuntos mais polêmicos da lista, então, por favor, comentem. Bom, e o segundo ponto eu acho que é o mais até prazeroso de se falar, né? Porque todo mundo gosta desse segundo ponto. Muitos até mesmo do Brasil planejam fazer esse segundo ponto, né? Vou ser rápido aqui, é viajar. Posso dizer que quem vem para Portugal normalmente encontra aí os melhores hubs, né, os melhores voos para se fazer para outros países aqui da Europa e conhecer vários países importantes, né, do mundo, como França, Alemanha, Espanha, até mesmo países mais da parte da Escandinávia, Suécia, Finlândia, coisas que normalmente no Brasil seriam muito difíceis de fazer no tempo que nós temos de férias, em um mês. Eu recomendo vocês, sempre que forem fazer alguma viagem para esses países, ficarem no mínimo uma semana, até mesmo 15 dias, um mês, porque todos esses países, né, todas essas capitais e as cidades importantes, turísticas desse país merecem muitos dias de atenção. Então, para mim, a maior vantagem de se morar em Portugal é você poder pegar um voo que a gente chama aqui de voo low cost, né, de baixo custo, como, por exemplo, até com o preço de uma passagem de ônibus, você consegue pegar um avião e conhecer essas grandes capitais, né? Inclusive dá para fazer algumas ligações com o aeroporto, muitos também têm acesso às salas VIPs de aeroporto, através de programas de milhagens, de cartão. Então essa é a grande vantagem. Infelizmente nós estávamos nessa época do Covid, onde tudo fechou, onde os países se fecharam para turistas e eu fiquei quase um ano sem poder viajar, mas agora que realmente abriu as fronteiras novamente, dá vontade de viajar novamente, conhecer todos os países que eu ainda não conheci. Então esse é o segundo ponto mais importante para mim, e vamos agora para o primeiro. E por último, e o mais importante aqui da minha lista, o primeiro, com certeza, e sem gerar nenhuma discordância, acredito eu, é a segurança. Realmente Portugal está aí entre os 3 países mais seguros do mundo, sempre.
é um país que tem os índices de homicídios, índices de assaltos muito baixos, e você sente isso ainda mais morando na parte do interior de Portugal, ou até mesmo no Porto e depois Lisboa, que é a capital. Você sente muita diferença nisso. As pessoas, elas não têm assim comentários, né, muitos comentários sobre assaltos, sobre roubos, sobre grandes assim eventos que fechou um shopping center, todos em metralhadora, algumas coisas assim. Isso é muito difícil aqui. Eu acho que o único assalto que eu vi assim de grande repercussão foi quando roubaram uma joalheria num shopping aqui em Lisboa e ficaram assim pasmos, né? Nossa, isso é muito difícil de acontecer, ficaram até aterrorizados. Então, realmente, para quem vem aqui com a família, vem com os filhos, às vezes vem com a mulher grávida, vem com os pais mais idosos, e quer um descanso, né? Uma segurança maior nesse momento mais frágil da vida também. Então eu acho que é muito bom, vale muito a pena viver num país que tem a segurança como um dos pontos fortes, e aqui realmente Portugal faz com que esse ponto para mim seja o mais importante de todos, até mesmo no quesito de viagens e de ter mais vagas de emprego, por exemplo, porque realmente por a gente passar muitas coisas no Brasil, a gente se acostuma e é um mau costume, né? Você não pode se acostumar com coisas assim, você tem que se indignar, né? Tem que resolver esse problema, e no Brasil está muito difícil de resolver esse problema. Então quem vem pra cá sente essa diferença, e é uma grande vantagem mesmo. Até mesmo muitos lugares você pode colocar a bolsa na toalha de praia e dar um mergulho, voltar, e você tem certeza que vai estar lá seus pertences, ninguém vai levar sem por levar. Então, muito bom esse ponto, para mim, com certeza é o primeiro. É isso aí, então agora vamos para as desvantagens. Então vamos para o quinto ponto, que é uma desvantagem que eu considero, que é o custo de vida no geral, em grandes centros como Porto, como Lisboa. No caso, a gente tem vários itens que pesam muito no nosso bolso, por exemplo, o aluguel. O aluguel é um dos principais, e até vou comentar nos próximos pontos, mas também tem outros custos que, se a gente jogar com paridade no Brasil, que a gente se comparar com os salários que a gente às vezes ganhava no Brasil em determinados trabalhos que a gente fez, e os salários que a gente ganha em média aqui, realmente não vale a pena. Seria uma desvantagem morar em Portugal se fosse só friamente regulamentado pelo preço. Lógico que a gente tem as vantagens, como eu citei anteriormente, mas se for citar o custo de vida de Portugal com outros países, como por exemplo a Suíça ou até os Estados Unidos, realmente é um custo de vida não tão alto, mas se comparar com São Paulo está muito parecido. E aí, nesse ponto, eu acho que não é uma grande vantagem morar num grande centro, por exemplo, como Lisboa. Tá? Quando a gente vai para o interior de Portugal, a gente vê que há mais chance de pagar aluguéis mais barato, o custo é um pouco menor, mas se você colocar assim que você vai ter que se transportar para outro local, que você vai ter que trabalhar distante quando você mora numa parte de interior assim, isso pode pesar muito e o custo de vida é bem alto. Então tem que tomar cuidado com esse ponto, tem que se planejar bem financeiramente para que esse ponto não seja uma grande desvantagem quando você estiver aqui. Uma outra desvantagem que eu posso citar seria a número 4 aqui da lista. Eu achava que Portugal, como parte da Europa, seria mais organizado, mas sim, o ponto 4 seria alguns processos que parecem que são organizados, mas não são burocráticos. Eu vejo também alguns processos até políticos aqui em Portugal muito burocráticos. Também tem uma certa polarização aqui entre, no caso, o Partido Socialista e o Partido Liberal, o partido mais à direita. Então, essas partes da política e essa parte da burocracia de serviços me faz com que eu sinta que nós estamos ainda vivendo num país parecido com o Brasil, sim. E processos burocráticos eu poderia dizer que seria, por exemplo, quando eu fui trocar a carteira de condução aqui, né, na verdade a carteira de motorista no Brasil, eu tive que pagar taxas altíssimas. Paguei, por exemplo, 50 euros para fazer uma troca, não que isso não seja justificável, né, foi bom para mim, mas eu acho que em quesito de taxas, em quesito de burocracia e também em quesito de organização dos órgãos públicos,
tem aí uma grande semelhança com o Brasil. Isso é uma desvantagem para quem não gosta desses serviços, né? Por exemplo, você vai tirar aí a tua documentação e entra numa fila, né? É complicado, então isso eu acho que é uma grande desvantagem de Portugal, e eu cito aqui como uma quarta desvantagem. E eu posso falar que o terceiro ponto, aí seguindo com o quarto, né, que eu falei antes, é relacionado a impostos e taxas. Então, além de toda a burocracia, como eu citei, também a gente vê os impostos e taxas muito parecidos aí com o Brasil. Nós temos aí um escalão de imposto de renda até um pouco parecido com o do Brasil também, baseado aí no salário mínimo, né, o quanto que a gente ganha. E se você ganha um pouco mais do que a isenção, se você ganha um pouco mais aí do que o que está descrito na tabela, você já consegue pagar aí um bom valor de imposto de renda. E também as próprias taxas e impostos que eles cobram em cima de produtos essenciais, como os produtos alimentícios, né? A gente tem aí uma taxa, por exemplo, para bebidas e refrigerantes e produtos no geral de 23%. Então, para consumo, eu acho que é uma taxa também muito alta, considerado com outros países, aí como os Estados Unidos, por exemplo. Mesmo assim, não seria muito ruim se o salário mínimo aqui não fosse baixo, né? Eu considero para a Europa seria um dos menores salários mínimos, então eu posso considerar que, equiparado aí ao poder de compra, realmente as taxas e impostos para quem vem para cá já vai sentir um pouco de diferença. Poderia ser muito melhor se as taxas fossem mais baixas e até mesmo os impostos. Então, realmente, para mim, esse é o terceiro ponto. Bom, e também muito relacionado aos pontos que eu citei, o aluguel aqui. Eu vou citar especificamente o aluguel. É possível que vocês encontrem aluguéis em regiões mais distantes dos centros, até num valor acessível. Eu acredito que sim, há muitos aluguéis nos valores acessíveis, mas para quem vive próximos dos centros, né, como eu moro em Lisboa, e para quem mora, por exemplo, no Porto e em Braga, agora também está um grande aumento de preços, já é um pouco mais problemático. A gente tem que pesquisar muito bem, e como tem muita procura, é difícil encontrar uma casa, um apartamento que esteja disponível com um preço que realmente vale a pena. Então é um dos pontos a se preocupar, sim, é um dos pontos para você já pesquisar direto no Brasil. Inclusive eu coloquei nesse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui no card, eu coloquei aqui alguns valores de aluguéis para tomar como exemplo. E logicamente, se esse assunto for muito interessante para vocês, comentem aqui embaixo, e eu vou estar, no caso, fazendo a leitura dos comentários e vou estar passando mais preços ou de uma determinada região que vocês queiram saber, tá? Então é um dos pontos preocupantes, é uma desvantagem muito grande, porque ele traz ali um impacto no bolso. Às vezes você ganha um salário mínimo que é 700, 800 euros e já tem que pagar praticamente 300, 400 euros de aluguel. Então é algo que pesa no bolso, não só eu que já estou morando aqui há muito tempo, mas e muita gente que eu converso. Então é uma das desvantagens. O pessoal acha que não vai pagar muita coisa cara aqui. O aluguel é um dos pontos mais preocupantes, tá? E a última parte que eu considero importante, o item número 1 para desvantagens em morar em Portugal, é estar longe da família, né? A saudade de encontrar parentes, ou na verdade você está perdendo datas assim importantes, talvez um sobrinho, até mesmo dos pais, né? Aniversário, você está perdendo algum evento importante. Isso você já tem que estar preparado. E eu entendo que muita gente, assim, no geral, nunca viajou para outros países ou até mesmo outros continentes, nunca teve viagens longas na vida. E quando viajou, no meio da viagem, às vezes dá uma saudade, assim, uma vontade de voltar para casa, encontrar os pais. E se você tem já essa vontade, já sentiu isso, tem que se preparar muito, tem que saber muito o que está fazendo, porque fazer essa mudança, embora não seja nada na vida definitivo, é uma mudança que você vai ficar muito tempo fora, vai estar focado em aprender, em conhecer outro país. Então eu acho que o mais importante é se preparar mentalmente para isso, botar um foco na sua vida, como eu vou trabalhar no mínimo por 2, 3 anos, até 5, vou tentar obter minha cidadania durante esse tempo, que aqui em Portugal é estar morando no mínimo 5 anos, então tem que se preparar para isso também. E logicamente saber que
você pode, dependendo do trabalho, dependendo de quanto você ganha, fazer uma reserva para viajar para o Brasil, matar essa saudade e depois voltar para cá. Então é uma desvantagem porque muitas pessoas não conseguem ter esse feeling, né? Esse controle emocional, e muitas vezes acabam, por N motivos, não quero aí falar de ninguém, das razões das pessoas, muito pelo contrário, eu entendo, mas muitas pessoas elas voltam para o Brasil por causa dessa vontade de voltar para os familiares e voltar para aquele ambiente mais amigável, né, vamos dizer assim. Enquanto está aqui, as pessoas realmente têm que viver uma vida por elas mesmas, né, ou às vezes pelo cônjuge, né, no caso, quando tem filhos também. Então é bem importante esse ponto, mexe com muitos fatores, então por isso que eu coloquei como primeiro da minha lista. Bom, e por último não, na verdade já acabou, esses são 5 pontos, as desvantagens de se morar em Portugal. Eu queria colocar elas como sendo aí do início do vídeo, mas para criar mais um ambiente um pouco mais animado ali, um ambiente mais menos pesado, deixei mais pro final do vídeo, mas espero que vocês tenham visto até aqui. Caso tenha visto, comente, vi até o final ali nos comentários, e também comente se gostou ou não, e se gostou, logicamente clique no curtir, se inscreva no canal, isso me ajuda muito, isso faz com que eu veja esse vídeo como um vídeo importante para ter novas séries aí, novas sequências de vídeo. E por favor me falem o que vocês querem encontrar mais aqui de Portugal, que está faltando nos meus vídeos, isso é importante. Eu quero também criar aqui um canal direto entre a gente, um canal sincero, onde eu possa falar para vocês como é que é viver em Portugal. E também comentem se estão gostando dos outros vídeos, maratonem os canais, eu vou deixar o card aqui com os vídeos dos canais que eu considero também os mais interessantes para vocês verem. E é isso, muito obrigado a todos e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado, costeiros! Like a Hellcat.